A Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, ela acontece, essa é a 19ª edição. Ela acontece sempre no mês de maio e a nível de Brasil. Os 5.570 municípios, né, que envolvem o território brasileiro, hoje estão envolvidos. Aqueles, é claro, que estão cadastrados junto à UBA, né? Então a escola se cadastra, se habilita a participar dessa Olimpíada a nível nacional. E aí, os alunos têm livre-arbítrio de participar. Participa quem quer, né? Isso não é obrigatório. Mas o Maria Imaculada, ele já tem, né, por consenso, em participar dessa Olimpíada, e nós temos essa participação desde 2005 já, né? Essa participação nacional. Nós temos tradição de participação e sempre fomos bem-sucedidos, até por sinal, né? Tivemos aqui 2 alunos classificados a nível nacional entre os melhores do país. São classificados em torno de 40, de praticamente 1 milhão de alunos que participam a nível de Brasil, né? De escolas públicas, particulares e militares, de todos os segmentos que participam, né? E o Maria Imaculada, em 2008, teve uma aluna entre os 40 melhores do Brasil, certo? Que ganha-se o prêmio, por exemplo, de ficar uma semana em Alcântara, no Rio Grande do Norte, onde está a Agência Espacial Brasileira de lançamento de satélite. E lá, então, esses alunos têm o privilégio de ficar uma semana lá, com meio dia de palestra com o cientista, né? O primeiro dia de palestra é com Marcos Pontes, no caso, cientista astronauta brasileiro, e depois com outros cientistas de várias áreas do segmento da ciência e tecnologia, né, da Agência Espacial Brasileira. Então, é uma coisa muito bacana, porque, é claro, são privilégios de poucos isso, né? Mas nós tivemos, graças a Deus, o privilégio de 2008 e 2011 ter alunos classificados nessa instância. Mas todos os alunos que participam, independentemente da classificação, ganham diploma, no caso de participação, né, certificado de participação, e aqueles que eventualmente tirarem notas acima de 7, são classificados como medalha de bronze, de prata e de ouro. Então, medalha de bronze, ela vai, por exemplo, de 6,99 a 7,99, e aí, a partir desse valor de 7,99 até 8,99 é prata, e de 9 a 10 é ouro, entende? Então, eles têm também essa premiação. Essa prova é assunto específico de astronomia e astronáutica. Por exemplo, a astronomia, né, tudo que se trata da área de astronomia, né, que pode cair, e tudo que se trata da área de astronáutica. Por exemplo, eles pegam eventos importantes que acontecem no ano antecedente e subsequente, né? Ou seja, o que aconteceu de relativo na área da astronomia, por exemplo, 2 anos anteriores, o ano passado e este ano, até as vésperas da prova, e também o que aconteceu na área da astronáutica, né? Por exemplo, lançamento de satélite, como é que funciona? Então eles vão perguntar na prova, você vai ter que calcular, por exemplo, o combustível gasto, propelente gasto, no lançamento para levar um satélite para o espaço e assim por diante. E é esse tipo de pergunta que cai na prova. Ela é de alto grau de dificuldade, certo? Porque você veja bem, são próximo de 1 milhão de alunos que participam todos os anos, né? E desse 1 milhão de alunos, para esse prêmio principal, se classificam apenas 40. Então, olha o grau de dificuldade que existe aí, né? Ele é muito alto. Claro que a gente faz todo um pré-preparatório. Eu trabalho, por exemplo, em revisão, eu dou assuntos específicos daí, porque não é do currículo escolar do dia a dia isso, né? Na verdade, a física, a matemática, todas as ciências naturais estão envolvidas, mas o que acontece não especificamente. Então, eu tenho que fazer um trabalho pré-preparatório sobre astronomia, né, diretamente focado, como funciona, mas não faz parte do dia a dia escolar. Então é um complemento que a gente tem que fazer. Então, aonde é visível, aonde você pega escolas, por exemplo, que professores se dedicam e fazem essa dedicação, esta classe, são escolas que se sobressaem. Né? E também tem mais um detalhe no nível de premiação. Por exemplo, o ano passado nós tivemos 7 alunos classificados entre os 1.000 melhores, que vão compor uma possível seleção brasileira depois para representar o Brasil fora do país, certo?
Então, tem tudo isso. As escolas, os melhores 1000 alunos né, a nível de Brasil, eles fazem uma composição e depois vão sendo reclassificados para uma possível seleção brasileira. Então, tem todas essas faixas de classificação. Excepcional, porque os alunos têm acesso a um conhecimento que muitas vezes parece restrito, né? Ele tem acesso a um conhecimento, né, muito importante para a vida deles como um todo, e não só isso, eles vão levar isso no currículo da vida dele para sempre. Entende? Quando adentrarem aos bancos universitários, muitos deles talvez precisarão desta base que eles tiveram, né, em algum momento. E é um enriquecimento no próprio conhecimento deles. Isso vem angariar conhecimento, entende? No próprio dia a dia deles. É de suma importância isso. E a gente percebe assim, aonde existe um trabalho assim, bastante afim, um trabalho bastante sério, buscando esse, né, com afinidade isso, a gente percebe que essas escolas se destacam a nível dessa Olimpíada. Você pode ver, são escolas que se destacam, né? Então, pouquíssimas escolas, por exemplo, conseguem classificar os seus alunos. Mas a gente percebe que as escolas que conseguem isso é porque foi feito um trabalho bastante certo. E não existe milagre nesse caso aqui, existe estudo e né, esforço, não tem como, sabe? Essa prova pode acontecer dentro do fundamental e do médio também, só que nós temos o hábito de trabalhar apenas com o médio aqui. O resultado dessa Olimpíada, eles geralmente saem em meados de outubro. As provas vão para o Rio de Janeiro e vão passar por uma avaliação, então, de classificação, certo? E aí, o que acontece? Esse pessoal especializado nessa avaliação, eles vão ter que ter critérios, por exemplo, de verificar os cálculos, porque tudo isso tem que aparecer, os cálculos, todas as explicações na avaliação. Não é objetiva, é uma prova descritiva, certo? Ela é descritiva. Então, vai ter que aparecer esses cálculos. E eles vão avaliar para poder fazer a classificação. Afinal de contas, se participarem, por exemplo, próximo de 1 milhão de alunos, para eles classificar isso demanda muito tempo. Então, tanto as medalhas, como o certificado, como o resultado final de classificação, de premiação, geralmente no início de outubro, meados de outubro, é que ocorre esse resultado.